o homem, por causa que a lei ela é santa. E por ela ser santa, nenhum homem tem condição de cumprir a lei. Então, nós de alguma maneira falhamos. Nós deixamos de cumprir. E por deixar de cumprir a lei, vem então o juízo e a condenação. Notem que Paulo está deixando muito bem claro que a lei é infrutífera em relação à salvação. Só que agora ele fala aqui, vamos então cancelar a lei? Ele fala, de maneira nenhuma. Não é porque a lei não tem condição de salvar o homem que ela não tem a sua validade. Pelo contrário. Agora Paulo, a partir do capítulo de número 4, ele vai mostrar para nós, através das obras da lei e através de Abraão, através de Davi, que teve condição de ser salvos, não por causa da lei cumprida, mas por causa da sua fé. Vamos ler então o versículo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 5, aonde nós vamos tratar a fé de Abraão como base de justiça. Olha lá, acompanha comigo a leitura. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que Paulo está trazendo agora aqui? Paulo ele está trazendo um dos patriarcas, um dos homens mais respeitados dentro da tradição cristã e da tradição judaica. Quando nós falamos de Antigo Testamento, quando nós falamos de pai da fé, qual é o primeiro homem que nós lembramos? De Abraão, porque Abraão ele é o pai da fé. Nesse sentido, Paulo ele está fazendo aqui, trazendo a memória dos judeus, de que Abraão ele foi justificado muito antes da lei. Por quê? Porque a lei ela foi dada por quem? Por Moisés. Lembra lá quando eles são soltos, livres do Egito, e eles já estão já lá no deserto, e Deus manda Moisés subir lá no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus dá a lei para Moisés, e Moisés desce com as tábuas da lei e ensina o povo a respeito da lei do Senhor. Isso daí aconteceu 400 anos depois de Abraão. Nesse sentido, Paulo ele está trazendo aqui para os seus leitores que a fé antecede a lei. E notem que Abraão ele recebeu o pacto da aliança para com Deus muito antes de ele entender quem era Deus, mostrando que eu e você somos justificados por Deus, não porque somos bons, ou porque cumprimos alguns ritos dentro da igreja presbiteriana, ou dentro de qualquer outra denominação. Cumprir os mandamentos e os ritos da instituição não nos dá legalidade de se sentirmos mais salvos ou menos salvos do que qualquer outro. O que nos dá a condição de entendermos que temos aptidão à salvação, está intrínseco dentro de nós a garantia de que Deus nos ama primeiro. E por esse motivo, Ele nos alcança, e muito antes de nós o conhecermos. Porque geralmente, nós ouvimos falar dEle, somos convencidos, e depois começamos a conhecer quem é Deus. Raramente é aquela pessoa que estuda e cai em si, mas a ordem natural é a pessoa pela fé ouvir a palavra de Deus, ser convencida e andar nos caminhos do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Abraão não estava na casa de seus pais, lá em Ur dos Caldeus, vivendo a sua vida natural, até que ele ouve uma voz que diz o que para ele? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A pergunta que eu faço é, Abraão conhecia Deus?
É logicamente que é nesse princípio. Abraão pela fé. Então Paulo está mostrando aqui para os judeus legalistas, para os homens e mulheres que se ancoram em obras, em fatos concretos concluídos, de que a salvação, ela independe de tudo isso. Todavia, a sequência da nossa caminhada molda um caráter. E até está escrito na bandeira, né, do Brasil, a ordem traz progresso, ordem e progresso. Porque tudo aquilo que é organizado tem frutos. Nesse sentido, a igreja do Senhor, ela é um organismo vivo, aonde nós caminhamos com fé e amor no Senhor, mas não ancorando de que se nós fizermos, vamos receber. Mas pelo contrário, nós fazemos porque já recebemos a benevolência, a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo ele fala assim: se aquele que trabalha e recebe, ele não recebe de bom grado ou de benevolência, mas ele recebe porque ele fez um trabalho. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então Abraão, se ele tivesse que se gloriar de alguma coisa, ele teria que se gloriar do seu próprio trabalho, não em relação à salvação, porque a salvação não vem por homens, a salvação não vem por obras, a salvação é pela fé, através da graça derramada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, a aplicação pare de tentar merecer o céu, apenas creia naquele que justifica o ímpio. Muitos de nós queremos nos justificarmos diante daquilo que Deus tem nos colocado na frente. E às vezes nós queremos enlouquecedoramente fazermos as nossas ações para que nós venhamos de alguma maneira nos sentirmos merecedores dessa salvação. Mas, queridos, a aplicação para na nossa noite é: descanse no Senhor. Saiba que Ele é o provedor de todas as coisas. Vamos sim continuar caminhando, vamos sim continuar trabalhando, vamos sim continuar nos lapidando, mas acima de todas as coisas, confiando naquele que nos chamou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Nesse sentido, meus irmãos, Paulo ele continua a partir do verso de número 6, a bênção da justiça sem obras. Olha lá, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não lhe imputa o pecado. Paulo agora ele está trazendo à memória um outro personagem extremamente importante no meio da igreja, que é o rei Davi. Nesse episódio aqui, que ele cita, que é o Salmo 32, e também 2 Samuel 12, do 1 ao 14, vocês lembram daquele episódio de que Davi, ele vai dar uma voltinha pelo seu palácio, e ele bisbilhoteia, né? Ele olha a Betseba, e a Betseba está lá tomando banho, e de repente Davi se engraça com ela, e acaba até acontecendo toda aquela história que nós conhecemos. Aí Davi, não contente, ele vai fazer o quê? Ele arma até para Urias, e esse camarada acaba morrendo. Contudo, Davi, ele se cala, ele finge que nada está acontecendo. É um homem que é cheio de sabedoria, que tem condição de escolher qualquer mulher do seu reino, própria para um casamento, para ter um relacionamento, mas Davi, ele se ancora na sua autoridade e vai em cima de uma mulher que ele não poderia ter. E ainda, além de não poder ter, e depois ele comete ainda assim um assassinato. Notem que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas não nesse sentido de moral. O Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, por quê? Lá atrás,
quando o povo de Israel estava se formando, Deus já havia dito para o povo de Israel que haveria um momento que Deus levantaria um rei sobre o seu povo. Todavia, passamos ali o período dos juízes, dos profetas, até que chega num ponto que o povo começa a olhar para os seus vizinhos e começam a sentir desejo de ter um rei. E começam a cobrar Samuel em relação ao rei. Nesse tempo, quem era o rei de Israel? O próprio Deus, que nós estamos em um período de teocracia, onde que Deus reina sobre o seu povo, o povo de Israel. Só que o povo insatisfeito começa então a clamar para um rei, querendo um rei. E Samuel então, ele olha para o povo e fala assim, não, peraí, calma, deixa eu orar a Deus. E ele vai orar ao Senhor, e o Senhor diz o que para Samuel? Samuel, faça o que eles querem, porque eles não estão rejeitando você, mas eles estão rejeitando a mim. Nesse sentido, Samuel chega e fala para o povo que vai levantar um rei, segundo o coração do povo. Mas um dia antes de Saul chegar, Deus chega a Samuel e diz assim para Samuel, Samuel, vai chegar um varão que sobressai o ombro de todos os homens israelitas, da tribo de Benjamim, esse consagrai como rei sobre Israel. No outro dia, chega então Saul e Samuel consagra Saul como rei de Israel. Todos nós sabemos da história de Saul, sabemos dos seus altos e baixos. Todavia, Saul, ele era um rei segundo o coração dos homens, não segundo o coração de Deus. Até que chega um momento da história que todos nós sabemos que Samuel sai à casa de Jessé para escolher um substituto, um novo rei, porque Saul já tinha sido destituído do reino. E todos nós sabemos que Davi estava lá no pasto, cuidando de ovelha, até que Deus chama Davi até a presença de Samuel, e Davi então é consagrado rei sobre o povo de Israel, cumprindo então o reinado de Davi, e Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Então, o Davi que nós estamos falando aqui, ele é o homem segundo o coração de Deus, não em ato moral, mas em força bélica, para reinar. Porque se nós olharmos para a vida de Davi, Davi ele matou, prostituiu, mentiu, tentou ao Senhor. Lembra quando ele foi fazer o censo? Davi fez um monte de coisa que nós não chegaremos nem aos pés da loucura que Davi fez. Mas ainda assim, Davi, quando ele faz aquela ação com Urias, com Betseba, ele fica calado, como se nada tivesse acontecendo. De repente, Deus levanta um profeta. E como que chamava esse profeta? Natã. Natã chega diante de Davi, do rei Davi, e conta uma parábola para ele. Fala lá, Davi, imagine que tem ali uma pessoa que tem uma ovelhinha, e aquela é a única ovelhinha dela, e de repente vem um lá que tem muito poder e muitas posses, e ludibria ela, e vai lá e mata aquela ovelhinha dela. O que você faria, Davi? Eu mataria aquele camarada na hora. E Davi se exaltou contra aquela parábola. De repente, Natã aponta o dedo na fuça dele e fala, Davi, esse cara é você. Esse homem que pecou dessa maneira é você. E você, se não se arrepender, Deus vai entrar com juízo sobre a sua vida. Davi, então, imediatamente se arrepende, se rasga suas vestes, planteia, faz tudo o que tem que fazer, e ele escreve esse Salmo de número 32, aonde ele diz, bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa o juízo do pecado. Olha só a trajetória de Davi, os erros de Davi, mas ainda assim, o Paulo aqui que nós estamos estudando, deixa muito bem claro, que não existe pecado que Deus não perdoe através de um coração contrito, quebrantado e arrependido. Nesse sentido, que sirva de lição para nós, que nós sim temos que, toda maneira, lutar contra o pecado, fugir da aparência do mal,
não se envolver com a sedução da carne, que nós devemos sim de olharmos para a impureza do mundo e não desejá-la, nós temos que fugir. Mas se porventura alguém de nós venhamos tropeçar, cair, que nós venhamos também nos arrepender, que nós venhamos lembrar dos momentos em que nós nos ajoelhamos diante de Deus e falamos assim: Senhor, somos miseráveis, somos pecadores, merecemos um inferno, Senhor, mas pela sua graça e pela sua bondade, o Senhor tem nos sustentado. Seja o Senhor verdadeiro, que o Senhor seja glorificado através das nossas obras, que Deus seja glorificado até mesmo quando erramos, porque o nosso Deus, Ele é digno de toda adoração, porque se estamos aqui hoje, não é porque eu e você somos bons, mas é porque nós não merecíamos estar, mas Deus, por seu muito amor, Ele nos resgatou e nos deu o privilégio de nos assentarmos nesse lugar nessa noite. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Deus merece um glória por isso. Graças ao bom Deus por essa verdade. Então Paulo, ele continua dizendo a partir do verso de número 9. Olha lá o que Paulo diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na incircuncisão, não na incircuncisão, mas na incircuncisão, recebendo o sinal da circuncisão, selo da fé com justiça, quando estava ainda na incircuncisão, para que fosse pai de todos aqueles que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam na pisada daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Irmão, que é circuncisão e incircuncisão, né? Pelo amor de Deus, só trava a língua esse trem aqui. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele faz uma pergunta: é Deus somente dos judeus? Porque quando ele fala circuncisão e incircuncisão, ele está falando de judeus e não judeus. Lembra que judeus batiam no peito e falavam que a salvação era só deles. E Paulo está mostrando aqui que não. Paulo está falando aqui, a salvação não é só de presbiteriano, a salvação não é só de assembleiano, não é só de metodista, não é só de batista. A salvação é de todo aquele que crê. É nesse sentido que Paulo está falando. É Deus somente daqueles que é israelita? Não, porque nós vimos aqui que Deus está operando sobre aqueles que não são israelitas, sobre o povo que não é circuncidado. Deus tem derramado da sua glória, Deus tem derramado da sua salvação a todo aquele que crê. Todavia, lembre do nosso pai Abraão. O nosso pai Abraão foi justificado antes da lei e da circuncisão, ou seja, antes do próprio pacto. Abraão é chamado: siga-me, sai da tua parentela. Abraão sai. Se estimam 14 anos depois da saída de Ur dos Caldeus, que Deus aparece de novo a Abraão e faz o pacto da circuncisão com ele. Olha que interessante, né? 14 anos depois. Aí hoje a gente vê um monte de profeta que Deus fala com ele toda hora, né? Meio estranho isso daí, né? Você vê Abraão aí 14 anos, aí depois de 30 anos vai falar de novo. Aí depois mais 20 anos vai falar de novo. Mas o que nos remete aqui, essa distância, é de que Abraão é o pai da fé, não simplesmente pela esperança daquilo que vai acontecer, mas ele é o pai da fé pela segurança da promessa daquele que o fez. Nós estamos aqui não simplesmente pelo fato de que estaremos com Deus pela toda a eternidade, mas nós estamos aqui hoje pela fé na promessa que foi feita por Cristo Jesus há 2000 anos atrás.
pela promessa que Deus fez a Abraão há 4.000 anos atrás. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos naquilo que foi dito. Não é isso que Jesus disse? Bem-aventurados são aqueles que creram e não viram. Nós não vimos, mas nós cremos, nós temos fé, e pela fé, todos nós podemos dizer, somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, e por ele ser o pai da fé, nós também somos filhos, porque temos fé na obra salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma aplicação: o batismo, cerimônias, tradição são importantes, mas não salvam ninguém sem a fé genuína. O selo da salvação está no sangue carmesim e puro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui? A promessa vem pela fé e não pela lei. Vamos ler a partir do verso de número 13. Porque a promessa de que havia de ser um herdeiro no mundo não foi feita pela lei de Abraão ou da sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa se aniquila. Porque a lei opera a ira, porque aonde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que há da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, a qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Meu Deus amado, olha só que exemplo de fé Abraão é para nós. O que eu destaco aqui são 2 pontos. Por que a salvação não pode ser pela lei? Verso de número 15. Porque a lei suscita a ira. A lei, como ela não tem condição de salvar, não porque ela é insuficiente na sua pureza, mas por ela ser tão pura, nós, sendo impuros, não podemos ser justificados por ela. Então a lei, o que ela faz? Nos mostra o pecado. Eu só sei que é adultério porque a lei me diz o que é o adultério. Eu só sei o que é mentir porque a lei me diz o que é mentir. Todavia, hoje nós temos o Espírito Santo que tem a lei cravada dentro do nosso coração. E a consciência nos indica ainda mais qual é a nossa condição diante de um Deus Santo. Nesse sentido, quando nós olhamos para as nossas obras, e boas e más, como eu já disse, nós devemos de sentir vergonha, porque às vezes até as nossas boas obras, elas têm segundas intenções. E nós sabemos que a lei escancara o nosso pecado, e ainda assim nós fazemos, o que acontece? Acendemos a ira de Deus. É como um filho desobediente. Quando você fala para ele, não faz, aí ele vai lá e faz. Você fica contente ou você fica irado? Fica irado, não fica? Não dá vontade de catar assim para o pescocinho? Dá vontade. É assim. A lei suscita a ira. Às vezes nós sabemos o que é certo, sabemos o que devemos de fazer e ainda assim não fazemos. E aquilo que nós sabemos que não tem que fazer, que nós temos que fugir,
mas ainda assim vamos lá e fazemos. Qual é a consequência? A ira de Deus sendo acendida. Na antiga aliança, nos parecia que Deus agia com mais veemência e já aplicava a sua ira. Hoje, na nova aliança, a ira não é aplicada diretamente, mas Apocalipse diz que toda a ira é derramada dentro de um cálice, que vai chegar um momento que Deus derramará esse cálice da sua ira, sem mistura, sobre os filhos da desobediência. Nesse sentido, então, quando nós entendermos completamente que o que vai nos salvar, literalmente, é o amor e a graça de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da sua bondade, aí sim, verdadeiramente, nós vamos descansar na soberania de nosso Deus. Entendermos que aquilo que é para nós fazermos, vamos fazer. Aquilo que não é para nós fazermos, vamos fugir. Porque se fizermos aquilo que não temos que fazer, porque é aquilo que eu falei. Lembra do libertino? Qual era a questão deles? Vamos pecar mais para que a graça abunde. Já que eu já sou salvo mesmo, então vamos comer, vamos beber, vamos andar de qualquer jeito, vamos curtir a vida. Qual foi a resposta de Paulo? Vamos pecar mais para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Antes, uma vez já resgatado por esse Cristo, agora andamos com pudor, para que Deus seja glorificado através da nossa vida transformada. Aquele que furta, já não furta mais. Aquele que bebe, já não bebe mais. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que prostituía, já não se prostitui mais. Para quê? Para que a ira não venha ser suscitada sobre nossas vidas. Outra coisa que eu destaco aqui, verso de número 17 até o verso de número 20, Paulo ele diz o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui é a doutrina da presciência de Deus. O nosso Deus, ele é tão soberano, ele é tão extraordinário, que ele conhece além do futuro. Não é que o futuro é algo visível para Deus, é que o futuro é coisa que já aconteceu. O nosso Deus, ele é tão grande, mas tão grande, tão extraordinário, que nada perante ele é oculto. Tudo está nu e patente aos olhos daquele que vamos tratar. Tanto o presente quanto o futuro do futuro. É a presciência de Deus. E olha só que interessante. Você acha que os nossos pecados pegam Deus de surpresa? Você acha que Deus nos amou porque Ele sabia que nós nunca mais ia pecar? Claro que não. Mas ainda assim Ele nos amou e nos justificou no sacrifício do Seu Filho. E é Ele que vivifica aqueles que estavam mortos. Nós não estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou e nos transportou e nos deu vida. E agora essa vida que nós vivemos não é nossa. Agora essa vida que vivemos, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E o verso de número 19, diz assim, e não enfraqueceu. Não, verso 18. O qual em esperança creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? O que é crer contra a esperança? Quer o maior exemplo aqui? O próprio Abraão. Abraão já era um senhor de quase 100 anos de idade, mortificado no seu corpo. Mortificado. Pensou um velhinho de quase 100 anos andando desse jeito assim? E aí ele olha para Sara, a Sara também já é uma senhora, uma velhinha, com um agravante. Qual que era o agravante? Era estéril. Ele tinha de tudo para não crer na promessa, até o ponto de que Abraão também vacilou, querendo de alguma maneira ajudar a promessa a se cumprir através de Agar, através da própria Sara dando instrução.
Ele quis de alguma maneira fazer aquilo lá. Isso nos mostra que ter fé não é sinal de ser repreensível. Todo aquele que tem fé é repreensível também. Todo aquele que tem fé é apto a errar, tem condição de alguma maneira se perder na sua intelectualidade, no seu momento. É natural isso acontecer. Todavia, qual foi a postura de Abraão? Ele creu contra a esperança. Mesmo ele, dentro dele, pode de alguma maneira, dentro dele falar assim, isso não vai acontecer. Porque já faz quase 50 anos que eu recebi essa promessa. Eu já estou velhinho, eu não estou conseguindo nem andar direito. Ele tinha de tudo para falar, não vai dar certo. Mas o texto diz, ele creu contra a esperança. Ele creu contra aquilo que de alguma maneira parecia ser impossível. E qual foi o resultado? Aconteceu. A promessa de Deus, ela vai se cumprir de qualquer maneira, seja nessa terra ou seja no porvir. Esse negócio de aqui tem até uma música, né, que fala assim: eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Será que isso é verdade? Se nós olharmos para um âmbito espiritual, legal, porque qual é a maior promessa de Deus para a nossa vida? Para aqueles que são salvos, estar com Ele por toda eternidade. Mesmo que se eu morra, a promessa se cumpre. Mas existem muitas pessoas que vai nessas igrejas, escutam promessas, profecias e um monte de palavra que não tem nada a ver com Deus, e elas se ancoram naquela lá, e às vezes se endividam, às vezes arruma briga na casa, às vezes eu conheço pessoas que estavam fazendo tratamento de câncer, recebeu uma profetada falando que estava curada, a pessoa parou de fazer o tratamento de câncer e morreu. Por causa de palavras ditas sendo de Deus, sendo que não era de Deus. O que eu entendo é o seguinte: eu acredito numa profecia externa? Claro que acredito. A própria Bíblia me dá direito de eu acreditar nisso. Agora, isso é válido acima do que está escrito? Não, de maneira nenhuma. Porque toda profecia, porque nós temos uma aculturação. Porque o que é profecia? Profecia é eu falar segundo a palavra de Deus. Isso é uma real profecia. É eu ditar os oráculos de Deus. Agora, quando uma pessoa chega em mim e fala algo do porvir, isso não é uma profecia prática, mas é uma revelação. Pode-se acontecer isso. Já vi diversas vezes e até hoje Deus não se limita a não fazer. Pode ser para a pessoa se consertar, pode ser para a pessoa retornar em algum lugar, pode ser para alguma orientação no porvir. Deus tem os seus meios. Todavia, o que nós não devemos de fazer é confundir a voz de Deus com a voz dos homens. Porque nós temos a tendência de ouvir aquilo que queremos ouvir. E os falsos profetas amam falar aquilo que nós desejamos ouvir. Ele lisonjia as pessoas por causa dos seus próprios interesses. Mas a profecia de Deus pode passar 1000, 10, 5, 10 mil anos. Ela vai se cumprir, nós querendo ou não. E qual é a maior profecia de nosso Deus? Que breve Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo, e nós estaremos nos ares ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E para nós encerrarmos, versículo de número 21. A fé que justifica também nos alcança, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo ele conclui esse bloco aqui mostrando que Abraão, pela sua fé,
por ele estar certíssimo de que aquilo lá ia acontecer, ele foi considerado justo. Não porque aconteceu, mas pela fé. Nós só seremos considerados salvos mediante a fé, mediante a nossa convicção na promessa e na obra de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus provou ser Deus não pela morte, porque se ele só tivesse morrido, ele simplesmente seria um mártir, seria um herói ali sem honra, mas ele prova que ele é Deus, porque ele ressuscitou e vivo está hoje à destra do Pai, até o tempo determinado, porque no soar da trombeta, eu e você seremos arrebatados juntamente com eles para a glória, louvor e exaltação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Hoje, então, nós conseguimos encerrar o capítulo de número 4, e no próximo nós falaremos sobre o capítulo de número 5, aonde nós vamos entender como é desenvolvido a fé, qual é a forma pedagógica que Deus nos instrui para que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos a Deus. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos e te amamos, Senhor, por este momento, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez juntos ouvirmos a sua palavra. Que nós, Senhor, possamos crescer em graça, crescermos no conhecimento, para que em tudo quanto fizermos, venha a ser para louvor, exaltação e para a tua glorificação. Prepara, Senhor, o teu povo, instrua-nos, Senhor, segundo as veredas da tua justiça, para que o seu nome possa ser exaltado. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, debaixo da tua presença, debaixo da tua graça. Nos dê, Senhor, uma noite de descanso, para que nós possamos, Senhor, fazer tudo para a glória do teu nome. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Louvado e exaltado é o nosso Deus. Que todos tenham uma boa noite, em nome de Jesus.